Oi, pessoal! Esse vídeo aqui, então, trata de apresentar um exemplo de um teste de hipóteses, particularmente o teste T para uma média. Para contextualizar aqui esse exemplo, tá? Eu trago informações que saiu numa matéria agora no último dia 28 de fevereiro de 2023, né? No jornal Zero Hora. O título da matéria, então, né? Diz: Rio Grande do Sul registra queda no desemprego e aumento no rendimento médio. Tá? Então aí já tem uma palavrinha, né, que nos traz a ideia que pode estar relacionada a teste para uma média. Eu trago aqui para vocês, então, um trecho dessa matéria da Zero Hora, né? Eu sublinhei aqui o trecho no qual eles reportam, né, onde que está o tal do aumento. Então, esse aumento foi de R$ 2.893 para R$ 3.204 no valor da média de renda no Rio Grande do Sul. E aqui o período comparado é o último trimestre do ano, tá? Então, é aqui a comparação do último trimestre de 2022 comparado ao último trimestre de 2021. Esse resultado é obtido pela PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né, que é realizada pelo IBGE. Bom, o que é a minha proposta aqui nesse vídeo? Então, vamos pegar uma amostra aleatória de uma população e testar se a sua renda média é igual à do Rio Grande do Sul? Nesse caso aqui, então, eu estou pensando em uma população, né, para a qual a gente vai pegar uma amostra, né, olhar, enfim, as rendas, né, dessa amostra e avaliar se essa população aqui é uma população fictícia, tá, gente? Eu não tenho, né, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma brincadeira, né? Eu fiz aí uma amostra aleatória, tá? Mas de maneira fictícia. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Então, vejam como é que a gente escreve, né, a hipótese nula no caso de uma situação em que a gente vai fazer um teste T para uma média. Então, H0 é, né, Mi0, ou seja, o valor da média que a gente está supondo sob a hipótese nula, né, é igual a um determinado valor. Neste caso aqui, o determinado valor é pegar a renda média do Rio Grande do Sul. Porque o que eu vou querer testar? Eu vou querer testar se a população que agora está sendo investigada tem média, né, igual ou não à média do Rio Grande do Sul, tá? De renda, né? E a hipótese alternativa aqui, como eu, né, não vou apostar a ficha para nenhum dos lados, eu quero simplesmente avaliar se Mi0, então, é diferente de R$ 3.204, que é a média do Rio Grande do Sul, tá? Bom, aqui são as rendas, tá, de uma amostra aí de 42 pessoas. Aqui são dados de uma população fictícia, mas aí vocês têm todos os dados, né? Quem for pegar aí os slides no PowerPoint consegue, inclusive, reproduzir, né? Os cálculos, enfim, fazer computacionalmente, tá? Então, aí estão, né, as rendas de uma amostra de tamanho 42. E vamos seguir então para ver como que fica o cálculo da estatística do teste. A estatística do teste, então, né, até coloquei aqui, tá, pessoal? Coloquei curiosidade, tá? Quem tiver curiosidade, claro, eu reforço a ideia, né? Sempre é bacana a gente fazer contas, enfim, se a gente tem um processo que envolve conta, né, que envolve cálculo. Eu gosto muito, tipo, aqui eu não fiz à mão porque tá digitado, né? Mas assim, é o fazer à mão para entender ali de onde é que sai, coisa e tal, tá? Mas eu vou mostrar isso também computacionalmente, tá legal? Bom, então aqui, a estatística do teste é uma, né, vem de uma distribuição T, portanto a letra que aparece aqui é T, tá? E a maneira, a fórmula que a gente utiliza envolve essas medidas aqui, ou seja, a média amostral, né? O desvio padrão, que é o que está no denominador, e o tamanho da amostra, tá? X barra e S vocês já sabem calcular, é exatamente como a gente calcula na estatística descritiva, né? Tá? Então, não espero que não tenha mistério neste momento, tá certo? E aí, o que nós temos no numerador? A diferença do valor que é obtido com a amostra em relação ao valor que a gente supõe
como sendo o valor verdadeiro, vamos dizer assim, né? Eu quero ver qual é a distância que a média da população, né, que eu estou testando em relação à média, né, de renda do Rio Grande do Sul, né? Se essa diferença ela pode ser considerada como grande o suficiente ou significativamente, né, grande para poder dizer que a população, né, essa nossa população, vou chamar a população fictícia, né, tem ou não renda diferente ou igual, enfim, a do Rio Grande do Sul, tá? Né, coloquei aqui os valores, se vocês forem então calcular x barra S, né, o tamanho da amostra é 42, aqui tá, né, estão todos os valores. E Mi0 é o próprio 3.204, né, que a gente já sabia a partir da matéria da 0 hora, resultado da PNAD, enfim que seja. Resolvendo esse cálculo, tá, nós vamos chegar no valor menos 2,156. Aqui poderia ter mais uma casa decimal, tá, mas aí eu usei 3, né, arredondando pode ser menos 2,16. Aqui não importa muito assim, tá, o número de casas decimais, mas pelo menos 2, tá? Eu sugiro para a realização de um teste de hipóteses. Fica a sugestão de resolverem aí esse cálculo, tá? É bem bacana mesmo. Então, qual é a decisão e a conclusão aqui quando nos baseamos nos valores crítico e calculado, tá? Então, aqui, este teste envolve uma distribuição de referência que é a curva T, né? E considerando um nível de significância de 5%, como eu falei para vocês, valor convencional, tá? Olhando numa tabela, ó, este valor vem de uma tabela, o valor crítico, ou seja, aquele valor que determina a zona de rejeição numa distribuição de probabilidade, nesse caso é o valor menos 2,02. Isso tem que se procurar numa tabela ou usar algum aplicativo, o próprio Art of Stat que a gente tem usado, né? Ele calcula esse tipo de valor, tá? Bom, mas aí como é que a gente faz como é que a gente decide, né? Então, o valor calculado, que foi menos 2,156, né? Ele caiu na região crítica. Portanto, né, rejeitamos a hipótese nula. Com base nesses resultados, podemos concluir que a população estudada deve ter uma média, uma renda média diferente do Rio Grande do Sul. Sendo que nesse caso, como a gente viu que o valor era menor, a gente até pode extrapolar um pouco ali e dizer que aparentemente a renda média dessa população, né, da qual a gente retirou a amostra, em média ganha menos do que a população do Rio Grande do Sul. Isso considerando que o alfa foi 5%. Uma outra maneira, que é só uma forma alternativa, tá, pessoal? É só uma forma alternativa da gente olhar as mesmas informações, é nós fazermos a decisão e conclusão a partir do valor P, tá? Esse valor P, ou simplesmente P, né, é uma área definida a partir do valor calculado, né, da estatística do teste na curva de referência. Eu vou mostrar uma figura que eu acho que daí vai clarear, tá? Mas já vou comentar com vocês então qual é a regra. Se P for maior ou igual a alfa, porque alfa a gente tem que ter definido, o que normalmente é 0,05, né? Então, se P for maior ou igual a alfa, a gente não rejeita a hipótese nula. Se P é menor que alfa, a gente rejeita a hipótese nula. Então, vamos ver o gráfico no próximo slide. Então, aqui, né, eu tenho, ó, aqui é o valor da estatística do teste, menos 2,156, que na verdade vai estar aqui deste lado esquerdo, né? Porque aqui eu tenho o zero no centro, tá legal? Né? E a área definida, então é essa área que está num verde um pouquinho mais escuro, né? Para quem está enxergando aí a cor verde, né? Essa área aí é de tamanho 0,037. Vou fazer um comentário aqui, porque eu acho que é bem interessante. A hipótese alternativa aqui, né, configura um teste bilateral, porque, né, Mi é diferente de 3.204. Então, essa área 0,037 é a soma dos dois lados da curva, tá? Em termos de, né, fazermos uma decisão e tirarmos uma conclusão, o que nos importa, então, num teste bilateral é a soma. Se o teste for
Unilateral igual, por exemplo, o aplicativo que a gente vai usar vai nos dar o P, a gente só tem que verificar se está fazendo ou não um teste bilateral, né? Ou se está fazendo um teste unilateral, enfim, tá? Com base nesses resultados, a conclusão é exatamente a mesma que a gente já tinha tirado antes, né? É possível, na verdade, a decisão é que rejeitamos a hipótese nula, né? Porque P é menor que 0,05, ó, P é igual a 0,037, eu posso até arredondar, 0,04. Isso é menor do que 0,05. Portanto, a decisão é rejeitar a hipótese nula. A conclusão, né, se a gente rejeita a hipótese nula, é que parece realmente, né, que essa população fictícia, né, mas ela tem uma renda diferente da renda média da população do Rio Grande do Sul. Sendo que, como o valor é menor, a gente pode, né, concluir que essa renda aparentemente é significativamente menor que a renda média da população do Rio Grande do Sul. E aqui está escrito, tá, gente? Está embaixo aí da minha imagem, né? P é igual a 0,037. Tá legal? Bom, a minha proposta, né, vocês têm todas as informações, é reproduzir isso aí utilizando, né, o aplicativo do Art of Stat, mas eu gravei um vídeo no qual eu faço, né, a análise utilizando o aplicativo, vocês têm o link aí, e sugiro, né, se vocês não se sentirem ainda, vamos dizer, seguros, habilitados, ou querem ver o caminho direitinho, assistam lá o vídeo, né? E lembrando, no YouTube, né, dá o like, enfim. Bom, para finalizar praticamente, assim, o que eu quero falar sobre os testes de hipóteses, né? Nós temos também um aspecto que pode ser interessante de ser avaliado num teste de hipótese, que é o chamado poder do teste. O poder do teste, então, né, tem aqui a explicação, é a probabilidade de se tomar uma decisão correta, rejeitar a hipótese nula se ela realmente for falsa. Nesse caso aqui, pensar no poder do teste é pensar em algo que é bom, né? Porque é rejeitar a hipótese nula se ela realmente for falsa. Então, nesse caso aqui, né, o poder do teste ele também é medido através de probabilidade, ele tem a ver com o erro tipo 2, né? E o que a gente quer é que os testes sejam bastante poderosos, ou seja, a gente quer que beta, que é o erro do tipo 2, seja né, a probabilidade menor possível, tá? Fazendo com que, então, o poder seja o maior possível. Eu coloquei no Moodle, mas vocês têm o link aí, né? Eu sugiro muito a leitura deste artigo, teste de hipóteses, né? Perguntas que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca teve coragem, né? É uma publicação do grupo, né, da Unidade de Bioestatística do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, né? Inclusive, eles têm outras publicações, né? Quem está aí estudando e quer outras referências, é que daí é bastante voltado para a área da saúde, pois é uma produção, né, do pessoal aí do Hospital de Clínicas. Entretanto, a linguagem é para todos os níveis, vamos dizer assim, de pesquisadores, né? E principalmente para quem também está começando a estudar estatística, ou mesmo tem artigos que também falam de coisas um pouco mais complexas, né? Mas fica a sugestão também, se quiserem dar uma investigada aí do que tem mais publicado. Mas para entender um pouco mais sobre o poder do teste, eu indico aí essa leitura. Tá legal? E realmente, para concluir aí esse vídeo, né? Eu acho que isso eu vou deixar em todas as apresentações sobre os testes, né, de hipóteses. Nós vamos fazer sempre esses passos, mesmo que a gente não pense um por um, mas se vocês olharem de certa forma, né, a gente acaba fazendo. Então, é formulando as hipóteses, que na verdade primeiro a gente tem que escolher qual é o teste adequado para aquela situação, né? Definir o nível de significância, que é definir o alfa, né? Que sempre deve ser definido a priori da coleta dos dados. Definir o valor crítico, né, a região crítica, isso então depende do teste que a gente está realizando. Agora a gente acabou de ver o teste para uma média, mas particularmente era o teste T para uma média. Teste T porque tem a ver com a curva T de probabilidade, tá? Encontrar então o valor calculado com os dados amostrais, né, ou seja, calcular o valor da estatística do teste.
comparando a estatística do teste com o valor crítico ou olhando o valor P e comparando com o nível de significância, as coisas aqui estão todas atreladas, né? A gente toma a decisão, que é não rejeitar ou rejeitar a hipótese nula, né? H0. E, por fim, tirar uma conclusão, que é, na verdade, o grande objetivo da realização de um teste de hipóteses, tá? E aí, então, tem, né, as sugestões de material complementar, como todas as outras apresentações. Era isso aí que eu queria falar neste vídeo.